Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos reunidos para estudar o livro de Daniel no seu capítulo 6, que trata da cova dos leões. Em resumo, durante o reinado de Dário, o mesmo constituiu supervisores para ajudar a administrar a Babilônia, e um deles era Daniel. Dentre todos os administradores e governadores, Daniel se destacava por sua honestidade e eficiência, pois nele havia um espírito de excelência. Conforme nós podemos ler em algumas passagens, como Colossenses 3, no seu versículo 23, e também lá em Tito, capítulo 2, versículo 7. Sendo assim, o rei tinha planos para promover Daniel a governador-geral da Babilônia. Então, os demais governadores, motivados pela inveja, começaram a procurar motivos para acusar Daniel, mas não conseguiram achar nada contra ele, pois ele era fiel e honesto. Sendo assim, foram até o rei, agindo com lisonjas, induziram a Dário a publicar um decreto ordenando, proibindo por 30 dias orações e petições que não fossem dirigidas ao rei, sob pena de ser lançado à cova dos leões. Contudo, esses governadores que já conheciam os hábitos de oração de Daniel foram até a sua casa investigar. E claro que encontraram Daniel orando a Deus, de joelhos ao chão, clamando e suplicando como ele sempre fazia. Diante dessa cena, os governadores trataram rapidamente de denunciar Daniel ao então rei da Babilônia. Diante de tal situação, o rei, mesmo contrariado em executar o decreto, ou seja, de condenar a Daniel à cova dos leões, ele não teve outra saída, pois, uma vez decretada uma lei, a constituição dos medos e dos persas não permitia revogação. Então, ele cumpriu a sentença e Daniel foi lançado à cova dos leões. No momento de fechar a cova com a pedra e selar a entrada, o rei disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E assim Deus operou. Enviou um anjo que fechou a boca dos leões e nenhum mal fizeram ao profeta. No dia seguinte, o rei mandou abrir a cova e ele se alegrou, pois Daniel estava vivo. E no mesmo momento ele se deu conta do plano maligno e lançou os seus acusadores à cova, e esses foram despedaçados pelos leões. E por fim, um novo decreto foi editado para que todo o reino, toda a nação e todos os povos temam e tremam perante ao Deus de Daniel, porque ele é vivo e permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, salva, opera sinais de maravilhas no céu e na terra, e ele livrou a Daniel do poder dos leões. Neste capítulo 6 do livro de Daniel, nós temos algumas interpretações importantes a fazer. A primeira delas é que Daniel era honesto, fiel e também executava as suas funções com excelência. Ele era um homem que, mesmo estando exilado, ele não deixava de cumprir os seus compromissos. E segundo, mesmo sabendo que os invejosos tramavam contra ele, ele permaneceu firme e simplesmente confiou em Deus. Assim também essa confiança está descrita no Salmos 112, no versículo 7, que diz o seguinte: não temerá a má notícia, seu coração está firme, confiante no Senhor. E por fim, mesmo sabendo do decreto maligno, Daniel não temeu. Ele prosseguiu orando 3 vezes ao dia, com seu rosto voltado a Jerusalém. E nós podemos também ler
essa confiança em oração descrita lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no seu versículo 17, que diz: orai sem cessar. A palavra ainda nos revela a fé. A fé salvou Daniel, conforme nós lemos ali em Hebreus 11, versículo 6. E também a confiança no Senhor o sustentou, conforme nós lemos no Salmo 125, no seu versículo 1, que diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E mais ainda, Daniel decidiu obedecer corajosamente o Senhor e continuou em oração, não se importando com o que o rei iria pensar ou fazer contra ele. Nós temos afirmações lá em Atos, capítulo 5, no seu versículo 29, que diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso nos revela o verdadeiro caráter do cristão, que mesmo sabendo que o inimigo usa de estratégias para tentar contra as nossas vidas, nós devemos manter fiéis, conforme lemos em Apocalipse 12, no seu versículo 17, e também em Provérbios 11, no versículo 8, pois nós temos a certeza que o justo é liberto da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. Nós podemos também ler lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz para que não estejamos inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em todo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Eu deixo aqui o Salmos 91, no seu versículo 1, para meditação, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Faço também uma pequena oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para suplicar em oração a Sua proteção, Pai. E pedir, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tudo quanto nós fizermos, Senhor, seja direcionado por Ti. Que nós venhamos, Senhor, a termos a fé, a confiança, Senhor, em obedecer, sabendo que os Teus planos são maiores do que os nossos. Senhor, ajuda ainda, Pai, nós permanecermos firmes, Senhor, contra os ataques do maligno. Reveste-nos, Senhor, com a Tua armadura, para que possamos resistir ao dia mal e assim permanecermos firmes, Pai. Vá à nossa frente, Pai. Abre os caminhos, fecha a boca do leão, Pai. Livra-nos de todo mal. Dá-nos o espírito de coragem, Senhor, para que nós possamos continuar nossa caminhada e permanecer firme nas Tuas promessas. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.